Caros amigos, muito bom dia e sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, pela nossa querida Rede Amigo Espírita, hoje aqui no nosso número 204, nesse dia 17 de dezembro, está acabando o ano, hein? Mais 2 semaninhas, aliás, mais uma semana e pouco, aí, nem 2 semanas, já estaremos adentrando 2025. É uma alegria poder estar de volta. Semana passada a gente aproveitou para dar uma queimada no coco na praia, né? Dar uma salgada para ver se a gente vira aí um atum ou talvez um bacalhau. Nós estamos mais para bacalhau nós, né? Então uma salgadinha na pele Peixe vai muito espada que bem. não é. Pois é. O pessoal fala aqui que a calma é água doce, água com açúcar, mas para nós é água com sal, né? Então é uma alegria poder estar de volta aqui. Eu deixo o meu carinho para vocês, desejando que seja mais uma semana proveitosa de estudos hoje com essa temática, dando sequência aí ao último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritos. Vamos hoje adentrar nesse ramo aí, nesse capítulo que vai tratar das orações para a gente fazer para alguém, para logo após o seu desenlace, ou como diz o termo popular aí, logo após a morte. Então, um tema bacana da gente observar e saber como a gente pode ser produtivo, né, diante do desenlace das pessoas que a gente ama. E então, como proceder? Vamos falar disso já já. Mas antes, o bom dia da Estela. Enquanto isso, eu vou pôr uma musiquinha de fundo aqui para nós. Bom dia a todos. Bom dia! Como proceder diante a vida? Gente, o que na caminhada nossa a gente vai ficando mais feliz em observar as pessoas é que você tem a nítida conclusão de que quanto mais a pessoa adentra o evangelho, e melhor, deixa o evangelho entrar dentro de si, na sua vida, parece que mais leve ela é, parece que ela vive os problemas, porque vamos falar a verdade, todo mundo tem um perrenguinho, né? Mas não precisa ser tão pesado, menos encrencas. E a gente fica muito feliz, porque quando a gente fala de evangelho, é claro que somos os que portadores da bandeira da doutrina espírita, mas a gente vê também os nossos irmãos, não aquele, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou umbandista, mas não praticante. Não, não tem como, o cristão pratica o tempo todo. Só que quando você tem uma disciplina, né, em estudar a Boa Nova, uma disciplina em estudar que seja duas únicas mensagens do Cristo, uma sobre perdão, uma sobre mansuetude, já vemos grande diferença na vida da pessoa. Que seja uma única frase que Jesus disse no sermão da montanha lá, você já vai ser diferenciado na vida. Então nós encontramos ao longo do caminho pessoas maravilhosas e não tem como ela estar longe de uma religião e longe aí do Cristo. Então a gente fica muito feliz de ter essa turma toda aqui conosco, estudando não só as mensagens do Cristo, mas também da doutrina espírita que a gente gosta tanto. Obrigada, gente. Jesus abençoe a todos aí. E vocês viram que nós estamos hoje quase carnavalescos aqui, nós dois, E na, na, sabia na, que laranja e na cor rosa de roupa. combina? Dizem que combina assim para Combina. usar de roupa mesmo. Você viu, nós estamos aqui hoje sem combinar, nós colocamos roupas É. coloridas aí, para dar alegria, né? Para a gente trazer aí sempre alegria. Alegria, né? Alegria de viver. O Igor que fala assim, O Igor alegria. Guimarães, exatamente. Vamos ao nosso momento da oração, que o nosso tempo aqui está correndo e ele não para. O relógio aqui não diminui nem um pouquinho a velocidade, viu? Vamos à prece com a Estela. Senhor Jesus, benfeitores amigos que fazem essa linda corrente de luz ao redor de todos aqui presentes, temos gratidão no coração, Senhor. Esses irmãos, benfeitores amigos que trabalham para o bem, pega os pedidos do coração de cada um. Pedidos cheios de sentimento, de aflição, de dor. Eles pegam também agradecimentos. Eles pegam essa boa vontade que temos, às vezes, de estudar, para parar de ferir tanto as pessoas ao nosso redor e não se sentir também tão ferido e magoado. Mestre, que todos nós daqui dessa linda corrente possamos entender a bênção que é estar encarnado. Que nossos irmãos desencarnados possam, de alguma maneira, ler o nosso esforço e os que estão se preparando para vir, criar boa vontade, pois o mundo está melhor sim. Mestre Jesus,
Que cada um aqui presente possa receber essas vibrações de amor. Sobretudo hoje, algumas pessoas em especial, e cada um aqui vai fazer um pedido, e eu vou fazer o nosso também, que é o filhinho da Cássia Cunha, que está internado com infecção nos ossos. Meu sobrinho Pedrinho, que vai fazer um procedimento simples, mas também para uma criança de 8 anos estar no hospital. A minha sogra, Renata, Célia Vesque, que fez aniversário, uma pessoa tão maravilhosa, que receba boas energias. A minha cunhada, Fabiana. E todos, Senhor, que estão aqui fazendo um pedido de seu coração, possam ser recolhidos e abençoados. Muito obrigado por essa grande corrente de amor. Que assim seja. Que assim seja. Trouxe um livro hoje e, como sempre, a gente dá uma olhadinha no tamanho da leitura do Evangelho e traz uma mensagem menor ou maior. Hoje a leitura é grande, né? Hoje é extenso. Esse livrinho maravilhoso que eu estou sem contracapa, porque a gente... Ô, Ciander, você perdeu, Ciander, a contracapa do livro livro. É novo, é por isso. Oh, tá vendo, né? Lançado mês passado. Esperança e Vida, psicografia de Chico Xavier, eu médium também, Carlos Bacelli, pelo Espírito, de Alta de Souza. Lembra-te de que a tua casa é bendito o refúgio do teu pão, dos teus sonhos e o teu estímulo ao trabalho renovador. Tá aí uma coisa que a gente tem que agradecer, né? O nosso lar, né? Pois é. A gente viajou, ficamos 4 dias maravilhosos. Não tem... Se eu falar, ó, eu mudaria isso, eu não mudaria nada. Quase 5, né? Porque quase até 5. terça-feira. E aí, quando a gente volta para casa, a gente tava conversando até com as minhas filhas, né? Porque criança e a Lara adolescente, a gente fala que gostoso voltar para casa também, né? Então o lar é maravilhoso. Não, viajar é bom, mas voltar para casa é melhor, sem dúvida nenhuma. Porque viajar é gostoso, tá? Mas chega uma hora que você fala assim, não, pode ficar viajando aí à vontade aí. Chega uma hora que você fala, já vamos voltar para casa, vamos comer arrozinho e feijão, vamos deitar na nossa cama, né? Usar o nosso banheiro, tomar banho no nosso chuveiro. E a nossa energia também. Né? Não, tem os nossos bichinhos, nossas plantas, né? Tem as coisinhas nossas aqui. Voltar para casa é melhor, né, gente? Viajar é maravilhoso, voltar para casa é muito melhor. Deixa eu dar só o último recadinho aqui para quem chegou agora. O pessoal aqui que a gente fala que são os atrasadinhos aqui, mas tem gente que já estava aqui mandando recado. Então, por exemplo, a Cláudia Bieri está pedindo prece aqui para o cunhado dela, o Adelino Corrêa, que está fazendo um cateterismo agora de manhã lá no hospital de base, aqui, nosso hospital de base aqui de Rio Preto. E para a cunhada Iraci Silva Panim, que está na UTI do Hospital Alsta Clínica de Rio Preto. Então está registrado aqui, tanto da Iraci Silva, quanto do Adelino Correia, viu, Cláudia? Um abração para você e para toda a família, que fiquem todos muito bem, viu? O Renato de Oliveira também está pedindo vibração para a Karen Cristine dos Reis Oliveira, que é a netinha dele. Está registrado também, viu, Renato? E a Marisa Mantovan Anchieta, lá de Nova Granada, chegou agora aqui. Um abração. E para o Renato, parabenizando o Renatão, que vai fazer amanhã 6.3, hein, Renato? Ó, tá voando baixo, hein, Renatão? Um abraço para você. 63 anos, vai fazer amanhã. Um abraço especial para você. Fica a nossa homenagem aqui a você também, viu? E chegou o meu irmão maravilhoso. O Renan Batista, tá lá na Itália. O nosso italiano brasileiro. Buongiorno. Buongiorno, Renan Batista. E a Nayara, nossa Nainai, chegou aqui. A Nay é nossa irmã do coração. A Sueli Boari. A Sueli. A Sussu chegou. Sussu, eu vi a Sueli. A dona Joana mandou um vídeo para mim. Que estava lá esse fim de semana em Fernandópolis. Toda a família lá. Então eu vi a Su, eu vi a Nena, eu vi a Ine, enfim, a Gislaine. Um beijão para toda a família Bolognini, Boari, que a gente ama. Eu amo do fundo do coração aí, viu? Beijão para todos vocês, Su. Para você e para a Nena aí em especial, viu? Vamos então ao nosso estudo de hoje, que ele não é tão curtinho assim. Vamos colocar o tema aqui. Hoje então nosso evangelho número 204. Eu deixei 203. Deixa eu corrigir aqui, gente. Aí em cima tá 204. É só em cima, mas aqui no nosso letreiro aqui, ó, eu venho aqui, corrijo, delete, save, pronto, já tá 204, tá resolvido. Aqui é tudo papum, gente, não tem erro não. Vamos para a leitura, então me acompanha você na leitura. Ó, tá finalizando, ó como é o tantinho que falta aqui só. Quase não tem anotações. Só tem isso aqui, ó. Olha o regaço do livro aí. Ó, nós já estudamos isso aqui, ó aqui, ó. E falta só isso aqui para acabar, hein, ó.
Então, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. O último capítulo do Evangelho, hein? Vamos hoje aos números dos itens 59, 60 e 61. E aqui é o subcapítulo 4, que é preces pelos espíritos. E o item 59 traz o prefácio do Para Logo Após a Morte. Vamos lá? Prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. Mas ainda nesse caso, como em todas as demais circunstâncias, a eficácia da prece depende da sinceridade do pensamento, e não da abundância de palavras, ditas com maior ou menor ênfase, e das quais, na maioria das vezes, o coração não participa. As preces que partem realmente do coração encontram ressonância no espírito a que se dirigem, e cujas ideias estão ainda em estado de confusão, como se fossem vozes amigas que vão despertá-lo do sono. Item 60, prece. Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma de fulano, que acabais de chamar para vós. Possam ser contadas em seu favor as provas por que passou na terra, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que ainda tenha de sofrer como espírito. Vós, bons espíritos, que viestes receber essa criatura, e vós, sobretudo, que sois o seu anjo guardião, assisti-o, ajudando-o a se despojar da matéria. Dai-lhe a luz necessária e a consciência de si mesmo, a fim de se livrar da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das suas faltas e o desejo de repará-las, para apressar o seu progresso rumo à eterna bem-aventurança. A ti, fulano, que acabas de entrar no mundo dos espíritos, quero dizer que, não obstante, aqui te encontras entre nós, e nos vê e nos ouve, pois apenas deixaste o corpo perecível, que logo será reduzido a poeira. Deixaste o envoltório grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte, e conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos materiais. Se não vives mais pelo corpo, vives, entretanto, pelo espírito, e essa vida espiritual está isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tens mais sobre os olhos o véu que nos oculta os esplendores da vida futura. Podes agora contemplar novas maravilhas, enquanto nós continuamos mergulhados nas trevas. Vais percorrer o espaço e visitar os mundos, em plena liberdade, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, presos ao nosso corpo material, semelhante a um pesado fardo. Os horizontes do infinito se desvendarão diante de ti, e ao ver tanta grandeza, compreenderás a vaidade das ambições terrenas, das nossas aspirações mundanas e das alegrias fúteis a que os homens se entregam. A morte, para os homens, é apenas uma separação momentânea no plano material. Do exílio em que ainda nos mantém a vontade de Deus e os deveres que ainda temos de cumprir neste mundo, nós te seguiremos pelo pensamento, até o momento em que nos seja permitido juntar-nos novamente contigo, como agora te reúnes aos que te precederam. Não podemos ir ao teu encalço, mas podes vir até nós. Vem, pois, atender os que te amam e que te também amaste. Ampara-os nas provas da vida, vela pelos que te são caros, protege-os
segundo as tuas possibilidades. Suaviza-lhes as amarguras da saudade, sugerindo-lhes o pensamento de que estás agora mais feliz e a consoladora certeza de que um dia estarão todos reunidos num mundo melhor. No mundo em que estás, todos os ressentimentos terrenos devem extinguir-se. Que possas, para a tua felicidade futura, permanecer agora inacessível a eles. Perdoa, pois, a todos os que possam ter cometido faltas para contigo, como aqueles para os quais erraste também te perdoam. Nota: podem se juntar a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, segundo as circunstâncias particulares da família ou das relações e da posição do falecido. Quando se trata de uma criança, sabemos pelo Espiritismo que não estamos diante de um espírito recém-criado, mas que já viveu outras vidas e que pode até mesmo ser bem adiantado. Se a sua última existência foi curta, é que necessitava de um complemento de provas, ou devia ser uma prova para os pais. Item 61, prece, ditada a um médium de Bordeaux, no momento em que passava diante da sua janela o enterro de um desconhecido. Senhor Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se derrame sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que brilhe a vossa luz aos seus olhos. Tirai-os das trevas, abri os seus olhos e os seus ouvidos. Que os bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir suas palavras de paz e de esperança. Senhor, por mais indignos que sejamos, temos a ousadia de implorar a vossa misericordiosa indulgência em favor desse nosso irmão que acabais de chamar do exílio. Fazei que o seu retorno seja o do filho pródigo. Esquecei, ó meu Deus, as faltas que tenha cometido, para vos lembrardes somente do bem que tenha podido fazer. Imutável é a vossa justiça, bem o sabemos, mas imenso é o vosso amor. Nós vos suplicamos que abrandeis a vossa justiça pela fonte de bondade que emana de vós. Que a luz se faça para ti, meu irmão que acabas de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor venham socorrer-te, envolvendo-te e ajudando-te a sacudir para longe as tuas cadeias terrestres. Vê e compreende a grandeza de nosso Senhor. Submete-te, sem queixas, à sua justiça, mas jamais te desesperes da sua misericórdia. Irmão, que um profundo exame do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te compreender as faltas que deixaste para trás, bem como o trabalho que te espera para que possas repará-las. Que Deus te perdoe e que os seus bons espíritos te amparem e encorajem. Teus irmãos da terra orarão por ti e te pedem que orem por eles. E que assim seja. Que assim seja. Eu vou confessar para vocês aqui o particular meio do Sandro. Esse capítulo de preces, ele tem muitas preces, né? Na verdade, se você for parar para pensar, tem todas as preces necessárias que você precisa fazer na vida. Não vejo alguma outra aqui que não caiba, né, em tudo que a gente vem estudando. E essa prece em específico é a que eu e você, André, mais fez de abrir o evangelho. Você já percebeu isso? Porque existem algumas outras preces, por exemplo, quando você precisa de um conselho para o anjo guardião, que você acaba fazendo sozinho. Não porque decorou o evangelho, porque você faz aquela do coração. Mas essa, para logo após a morte, ela é tão completa que às vezes eu e também o Oceander, no particular nós, a gente se vê assim, e se eu esquecer esse detalhe ou aquele? E aqui não, aqui tem tudo. Tudo que é necessário para um espírito que está acabando de desencarnar. E esse processo do desencarne, vamos colocar de uma maneira que a gente consegue vislumbrar a situação.
É igual o Ghost. Quem que assistiu o Ghost? Que o Patrick Swayze, ele sai correndo atrás do ladrão. Sai correndo atrás do assassino. Não é bem fantástico assim, mas não é bem tranquilo também, não é? Quem aí? Ah, meu Deus! Você viu aí que no Evangelho falou que você está se livrando? Ah, então sai todo mundo comemorando? Ai, que delícia! Partiu! Partiu morte! Não é assim. Todos têm dentro de si aquele receio do que vai vir lá, mesmo que a gente passou várias vezes, nós temos o véu do esquecimento. E aí, para adentrar bem mais a mensagem, a gente vê no prefácio, logo de início, qual o objetivo dessa prece. O objetivo é trazer para a pessoa que está desencarnando um melhor desencarne, um alívio no meio da libertação. Porque deveria ser espontâneo. Eu não sei quem aí está pronto para desencarnar, mas geralmente é aquela pessoa que está em muito sofrimento. E aí você fala, não, já deu, tadinho. Meu pai era uma pessoa que falava isso às vezes, né? Meu pai falava assim, Ander do céu, Pra mim, pra que viver? E ele mesmo assim, pra que viver? Meu pai não estava em depressão, ele não era triste, pelo contrário, ele estava sempre felizinho, alegre, mas ele já sabia, ele falava assim, ó, tô pronto. Minha mala tá aqui, eu não sei por que o povo não passa e não me pega logo a van, né? A van do desencarne não passa. Ele estava super tranquilo em relação. Ele tinha consciência, né? Estava super tranquilo. Mas por quê? Porque ele estava vivendo um processo doloroso, fazendo hemodiálise. Todo mundo que a gente sabe faz hemodiálise já tem aquele, é como se fosse um canudo para não ter que ficar doendo toda vez que vai fazer, né? Não precisa furar, né? Não precisa furar, porque era um grande medo do meu pai isso, né? E daí o dele não pegava o catéter direito, deu uma infecção aqui, ali. Eu acho que ele fez o procedimento de colocar o catéter em Mirassol umas 3 ou 4 vezes. Já não tinha locomoção, dependia de mim para ir no banheiro, para pegar uma água, para tudo. Então, essa dor que causa você não ter a dignidade de fazer as suas próprias coisas é uma dor que não é física, mas é uma dor moral, né? De uma pessoa que passou a vida fazendo o que queria. Ele sempre gostava de ficar sentado num cantinho ali, e aí, como a hemodiálise era 10h30 da manhã, ou acordava muito cedo para ficar ali nas plantas, ou não tinha jeito, porque 10h30 ele já tinha que estar pronto. Então, assim, foi um tormento os últimos meses. Então, ele acabou criando essa não resistência ao desencarne. Só que é raro. Você precisa passar um processo muito doloroso na carne para falar, beleza, partiu. E nós, em maioria esmagadora, não estamos prontos. Então, essa prece, o objetivo é esse. Aí, quando vamos fazer a prece, então, que o objetivo, o prefácio nos mostra que é esclarecer, ser mais leve o desencarne nessa libertação, a primeira prece a gente vê que, eu vou até ler o trechinho, gente, que ele diz assim, ó, dai para o fulano a luz necessária na consciência de si mesmo. Gente, isso aqui não precisa nem pedir. Porque, na verdade, quando você está em processos, ou quase morte mesmo, existem muitos livros, até filmes, que aquela experiência tua de quase morte, a EQM eles falam hoje, né? EQM. Essa EQM, experiência de quase morte, te mostra assim, meu Deus, passar a vida em um segundo, isso é verdade? É verdade. E aí passa aquelas pessoas que você tá magoado, aquela que você magoou, aquele eu te amo que você deixou de falar. Tchum. Vem tudo uma vez. E que bacana que uma pessoa teve EQM, então, experiência quase morte. Porque ela consegue voltar e refazer. Ela volta diferente, opa, feliz daquele que teve essa experiência. Meu Deus, Estela, mas foi num acidente, isso é coisa boa? Se Deus deixou você ter essa experiência e voltar, é que ele te deu uma... Sabe quando você faz uma prova? Aí eles falam assim pra você, você não podia ter feito de caneta preta, tem que ser de caneta azul. Aí você fala, lascou, tirei 0. Fala, não, eu vou te dar outra prova aqui. Você quase reprova, mas aí eles deixam você fazer a prova de novo. Então, quem teve essa experiência é uma bênção, porque aqueles segundos que passaram na sua mente, da sua vida, resumida, de detalhes que você precisa ser mais grato, precisa expor mais quem você gostou, porque vem assim na tua mente, né?
Meu Deus, eu fico imaginando como seria a minha. Como seria? É uma coisa muito bacana, né? Eu não quero viver nenhum acidente, não, mas resumir a sua vida, 45 anos que eu tenho hoje, resumiu. Não faço ideia do que viria. Mas quem teve diz que é impressionante. Vem sim aquela pessoa que falta você pedir perdão, vem aquela que você magoou. E aí, nessa frase dá-lhe a luz necessária e a consciência de si mesmo, a fim de se livrar da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal. A perturbação do medo do desencarne. Inspira-lhe o arrependimento de suas faltas e o desejo de repará-las. Olha que bacana. Como também no desencarne a gente sabe que a gente vai ter várias outras chances, você precisa estar no arrependimento. Porque na culpa você só se sente mal de lembrar do nome de uma pessoa. E o arrependimento você fala, caramba, eu nunca mais vou fazer alguma coisa com aquela pessoa, porque acabei de descobrir que eu amo. Quem chegou aí? A Lívia acordou, amor. Tá de férias da escola e agora? Bom dia pro povo. Oi, gente, bom dia. Bom dia, lá tem 100 pessoas assistindo, Livinha. Sem aparelhos, né? Não sei quantas pessoas atrás dos aparelhos. Nossa, Momô, vai lá lavar o rostinho para tomar café da manhã. E aí, o que o arrependimento traz? Nossa, eu nunca mais vou fazer isso, porque doeu na pessoa e eu queria uma nova chance de encontrar ela e fazer. Aquele momento da experiência quase morte ou do desencarne em si, ele é tão forte que é o seu chamado da consciência um dos mais fortes que existem, que você acaba de selar um contrato ali com aquela pessoa. Então, quando você faz a prece de inspira o arrependimento nessa pessoa, porque ela vai ter uma chance de reparar, é algo que a pessoa assina na hora. Na hora, fala, não, essa dor que eu tô sentindo, de nunca mais ver o Osiander, não ter falado para ele eu te amo, ou faz 2 anos que eu não falo com ele, eu tô embirrada, é uma dor muito profunda, porque o seu espírito não quer partir sujo, e é mostrada essa sujeira assim, ó. Então a gente pede na prece, só que instrui também. Ó, Senhor, inspira ele a se arrepender e reparar, né? Vai ter uma chance de reparar. Mas será que o espírito na hora vai lembrar disso? Vai, estamos em pura e plena consciência nesse momento do desencarne. E aí mais à frente fala assim, e que ele possa enxergar a vida futura. Nós que somos da doutrina espírita, que já estudamos e pratica e fala do desencarne, tem gente que ainda fala assim, Tassiana, eu vou falar a verdade para você, ó, tô vindo aqui no centro, já faz um tempo, já vi incorporação aí, mas ó, será mesmo? Será mesmo que a gente vai morrer, a gente vai se encontrar lá? Um dos maiores expoentes atualmente da doutrina espírita é Haroldo Dutra Dias. Estudioso, fenomenal. Quem não conhece é só procurar no YouTube que tem material assim sobrando para esbanjar. Ele disse que ele foi muito, a experiência que ele teve de materialização de um espírito, que é aquele que não precisa de um médium aqui incorporar, é materialização no meio do vento. Do nada, vem um espírito e tocou ele. Quando ele foi tocado por esse espírito que materializou na frente dele... Era uma gênero, então. Não, foi um processo de materialização que precisou do ectoplasma de um médium. Sim. Né? E quando ele foi tocado pelo espírito, ele veio assim, caramba, é tudo verdade mesmo. E ele confessou isso e falou, nossa, então a dúvida de todos é realmente, nossa, será? Eu confesso que eu não tenho dúvida, né? Mas para o Haroldo foi muito interessante esse toque que ele recebeu do espírito, porque ele recebeu isso de, nossa, é verdade mesmo. E aí, quando você vai fazer uma prece para uma pessoa, e não, independente dela ser da doutrina espírita ou não, e diz para ela acreditar na vida futura, nunca parou para pensar nisso. Nossos irmãos católicos, evangélicos, toda a filosofia cristã acredita em vida eterna. Só que às vezes de maneira equivocada. Às vezes de maneira a perder a esperança. E quando você faz uma prece dessa, você só diz para a pessoa, vislumbra o que está vindo aí. A vida continuou. Só está em um estágio diferente. Meu Deus, mas eu nunca mais vou ver o Osiander. Vai ver. De uma maneira diferente agora. Você em um plano, ele em outro. E se você tiver pendenga, ou um laço de amor, ou um compromisso com essa pessoa, reencarna junto de novo.
Ah, eu quero voltar esposo de novo. Pode ser que volte irmão, depende da missão que vai ser. Pode ser que venha pai e filho. E amor é assim, amor é amor, não é? Então aí a gente continuando, você vê quanta coisa a gente fala para um espírito ali. Isso é levado para ele, faz sentido, faz total, ele está totalmente aberto ao conhecimento. Quando você passou uma dor na sua vida, você sabe disso. Aquela frase que você já tinha ouvido há muito tempo, a tua avó dizia, a tua tia dizia, você leu, pregou na geladeira, mas o dia que você teve uma dor, ela fez todo sentido. Imagine falar de vida eterna para uma pessoa que está desencarnando. E aí, continuando, na prece, na própria prece, diz assim: nós que estamos ainda na treva, e esse espírito que acabou de receber a libertação, imagina, todos nós achamos que desencarnar é um castigo. E aí, nesse momento, a pessoa está desencarnando e fala assim: mas por que eu? E aí vem alguém orando para você e fala: ó, eu ainda tô preso, meu irmão, e você foi libertado. Eu lembro uma vez, a Lara tinha muito, o Sander lembra disso, ela tinha muita ansiedade, né, viagem, e ela tem problema de pele justamente para tentar equilibrar essa ansiedade dela. E aí um dia a gente falou assim, ó, vamos viajar, mas não vamos contar para ela, vamos fazer surpresa? Vamos. Aí levamos ela para a escolinha, chegou lá na escolinha, estava fazendo um processo, professora, e eu tinha avisado a professora, ó, eu vou buscar ela hoje no metade do tempo. Quando eu fui buscar, ela falou assim, ah, mãe, mas eu tô fazendo não sei o que aqui na escola, eu tenho que ir agora? Aí falou, tem que ir, filha, eu não tinha contado ainda. Quando ela entrou dentro do carro, eu falei assim, a gente tá indo pra praia. Nossa, mas foi uma alegria. Você tem noção que o desencarnado não sabe disso? Não sabe. É claro que eu, gente, vou falar a verdade pra vocês, pode ser um mundo fantástico, maravilhoso, quando eu desencarnar, mas eu amo estar aqui, né? Principalmente por causa das pessoas que estão. Mas quando alguém está desencarnando e se sentindo, pronto, fui escolhido da vez. Fui a besta da vez, fui o azarado da vez, e vem alguém em uma prece e diz: olha, você acabou de receber a libertação. Eu ainda estou aqui, eles usam a treva. Eu ainda estou na treva. Então, para nós, cárcere, né? é o cárcere. Então, para nós, essas duas palavras o Evangelho usa, cárcere e treva. Então, isso é um alívio para quem nunca parou para pensar que morrer é bom. É que nós Deus me livre, então, não quer morrer, não. Eu também não quero. Nós acostumamos com a cadeia aqui, na cadeia nossa aqui é boa. Nós já fizemos ela ficar uma cela bem arrumadinha, né? É igual a Lara na escolinha lá, depois que ela ficou sabendo, ir pra praia, pequenininha. Aí ela ficou feliz. Por quê? Que a gente precisa falar isso pro desencarnado, porque muitas vezes ele está em desespero e se sentindo um filho mal amado. Aí você fala, não, você cumpriu tua missão. Ah, mas eu não quero e agora? Eu também não quero, gente. Eu sei de tudo isso, mas eu também não quero. Mas vem alguém, faz essa prece e o óbvio precisa ser dito. Mesmo nós da doutrina espírita, ninguém quer morrer. Quer morrer, Sandro? Ah, por enquanto não. Eu também não quero. Daqui uns 50 anos a gente conversa. Ninguém, tem certeza que ninguém daqui tá querendo. Mas quando alguém faz essa prece, você fala assim, caramba, é vontade de Deus, né? A pessoa tá falando ali que eu recebi o alvará, o alvará de soltura. Então, bora, partiu. Não vai chegar essa mensagem como está chegando para nós agora. Para uma pessoa que está nesse momento totalmente aberto às informações, vai chegar como um bálsamo. É isso, para isso que serve a prece de logo após a morte. Lembrar o que é óbvio, lembrar de palavras que agora para nós parecem simples, mas elas são impactantes no momento certo. E aí, para terminar, na nota, logo depois para terminar a minha reflexão, gente, que o Sandra já vem aí. Para terminar minha reflexão, logo após a primeira prece, que é a que eu comentei, depois eu vou comentar a segunda também bem rapidinho. Na nota diz assim que você pode colocar ali elementos seus, pessoais. Então, quem desencarnou? Fala, poxa, ó fulano, agora depois que você leu tudo isso, que ajuda ele no processo, fala, ó, e obrigado por tudo que você fez por mim aqui na Terra, muita gratidão mesmo, eu te amo, próximo, você me ensinou tantas coisas, ó, eu vou sentir muita falta sua, mas é um momento. Vai fazer chorando? Faz.
Nossa, fulano, a gente não era tão presente um na vida do outro, mas eu sempre tive simpatia por você. Isso conta muito. Eu falo que essa prece é muito usada por mim e pelo Sander, porque muitas vezes nós fazemos por pessoas que a gente nem conhece. Nossa, Estela, acabei de saber aqui que o fulano do fulano É o desencarnou. primo do amigo É o nosso, primo do né? amigo. E o nosso amigo tá muito triste. Então a gente faz essa prece que a gente rebate de um para outro sem conhecer a pessoa. E é uma prece muito completa. E aí tem a hora do agradecimento, de pedir perdão. Poxa, a pessoa que desencarnou, caramba, Luciana, a pessoa que desencarnou um dia, eu ofendi ela. E eu tenho isso no coração. Eu nunca tive coragem de falar olho no olho. Fala agora. E para continuar, chegou a segunda prece, que ele diz que quando estava passando um cortejo, antigamente usava muito isso, né, Luciana? Sim. Hoje a gente não usa mais, a não ser passa que mais seja no- celebridade, né? não passa mais no meio das cidades mais, É, né? não tem mais esse procedimento. E aí, nesse cortejo, ele olhou pela janela. É o espírito de Bordeaux? É, o médium de Bordeaux. Ele médium, né? é uma médium de Bordeaux que conta isso. Olhou pela janela e fez ali uma prece para aquela pessoa sem conhecer aquela pessoa. Esse procedimento, gente, é muito válido, muito válido. Inclusive, para nós, eu tenho experiência de incontáveis vezes que eu entrei dentro de uma ambulância por conta das emergências com meu pai e com a minha mãe. Nossa, mais de 15 vezes, né? Brincando. Bastante. E quem tá dentro de uma ambulância com uma pessoa passando mal, tá aflito e tá precisando de vibrações boas, né? Das pessoas que estão ali. Então, quando você dá aquela afastadinha do carro, poxa, a sirene ali, não reclama não, fala, uma hora dessa vem a ambulância, faz assim, ó, Deus abençoe quem tá ali dentro. Ah, mas isso é válido? Nossa, como é, gente? Como é? No livro, nos Domínios da Mediunidade, a gente vê aquele médico e enfermeiro de outro plano, desencarnado, ali envolvendo o médico. Como que chama aquele médico que atende ali? Paramédico. O paramédico, né? Que atende dentro da ambulância. O emergencista, né? Ele estava amparado por espíritos de luz. Então imagina, você até ganha a simpatia desses espíritos que recebem, no meio de tanta reclamação, falam, nossa, sirene alta, hein? Nossa senhora, logo agora que o semáforo ia abrir, a ambulância chegou, porque tem um monte de gente que reclama. Ou passa a ambulância ali, a gente simplesmente não pensa nada. Envia uma boa vibração para esse momento. Porque aqui eles dizem que é para um cortejo. Então é como a gente não vê cortejo passando em frente de casa, mas quando você passar na frente de um cemitério e você vê ali aquele tumulto de pessoas, ninguém ali tá festejando, gente. Tá todo mundo triste, né, de vendo uma partida. Você não sabe quem é. Você não tem tempo para entrar e nem precisa, nem precisa. Mas envia para aquelas pessoas ali e para o desencarnado uma prece. Ou que Deus abençoe aí o momento dessas pessoas, né? Um momento de tanta fragilidade. Quem já viveu um velório sabe o quanto é importante você ter aquelas pessoas que falaram nada, só fizeram assim, ó. Não falaram nada. E aí você faz assim na pessoa à distância, abençoando aquele momento. Então não vamos deixar mais as situações passarem por nós sem a gente ter uma ação do bem. E tão simples. Quanto tempo levou essa leitura tua aí? Uns 2 minutos? 3? Acho que uns 4, 5 Uns 4 minutos, né? minutos, 5 minutos da tua vida? Você, entre aspas, perdeu uma pessoa que desencarnou? Vale muito a pena, gente. E também abençoar quando a gente vê esses momentos aí, né? Ambulância, velório, mesmo não conhecendo quem tá lá. E mais uma vez, estamos aí em busca de uma orientação, em busca de, no fundo mesmo, a gente parece que estamos aqui aprendendo a lidar com as pessoas que partiram, mas na verdade nós estamos aqui lidando com a gente mesmo, conosco. Porque esse esclarecimento da lição de hoje, mais uma vez, foi para mim muito esclarecedor, porque como a Estela perguntou agora há pouco, você quer desencarnar logo, mesmo sabendo que lá de lá é bom? E diz o benfeitor Emmanuel que reencarnar é muito mais difícil do que desencarnar. E eu respondi que não, né? Ainda eu brinquei e falei, quero mais uns 50 anos pela frente aí. Porque o que acontece? Nós temos um senso de preservação de continuar aqui o máximo que der. Dizem os bons espíritos que nós temos todos um planejamento, em média, né, da população, de viver pelo menos até os 80 anos de idade, no mínimo.
Se a gente souber cuidar bem de si mesmo, vamos chegar aos 80 facinho, ainda mais hoje em dia, com o avanço aí de todas as áreas na medicina, enfim, de medicamentos, de cirurgias, etc., de alimentação, de instrução, que a gente tem muito mais do que tinha aí 50 anos atrás, tanto que a expectativa de vida antigamente era de 40, 50 anos de idade, o pessoal estava desencarnando. 100 anos atrás aí, quem chegava nos 50 era um idoso, era um velhinho já. E hoje em dia, quem está com 50 anos de idade está se sentindo com 30, sabe? Onde eu quero chegar com essa reflexão? Que eu falei para a Estela que eu queria ficar mais 50 anos aqui. Mas, se acontecer algum imprevisto, alguma coisa que fuja do meu controle e eu tenha necessidade de partir antes, pelo menos nós temos a instrução do que nos aguarda do lado de lá. A não ser em casos específicos, quando a pessoa comete suicídio, por exemplo, aí já é um outro caso, porque a pessoa fez uma escolha, né? Ela escolheu, né, eliminar a própria existência por conta própria. É diferente porque o estado de perturbação dela é outro. Agora, quando você desencarna por uma doença, ou por um acidente, aconteceu algum imprevisto, nós somos amplamente amparados e a providência divina já tem todo um preparo para nos receber. Então, essa é a lição. Primeiro, eu quero refletir aqui em relação a nós, tá, gente? A nós estamos aqui encarnados e para a gente ter essa consciência. Quando nós formos desencarnar, a Estela disse um negócio bacana que nós vamos ficar com muita saudade de quem ficou aqui. Só que vocês imaginem a alegria que é o reencontro com as pessoas que já partiram, que estão lá no mundo espiritual antes de nós, já estão lá há um bom tempo, faz tempo que a gente não vê, que a gente tem saudade. Eu sempre me recordo dos meus avós, né, do meu avô Armando, da minha avó Hilda, da minha avó Natalina, de tantas outras pessoas que eu amo muito e que partiram. Eu fico fazendo uma coleção aqui de pessoas na minha consciência para, quando chegar o momento do meu desenlace, eu gostaria muito de reencontrar essas pessoas em breve período. Nem todo mundo vai estar em condição emocional, né? Ou às vezes alguns vão estar aí mais evoluídos, vão para mundos, ou estarão em colônias superiores às que a gente vai. Mas eu fico pensando assim, quando chegar o momento de eu partir, vai ser uma alegria poder reencontrar essas pessoas. E aí, então, essa é uma lição, como eu falei aqui há pouco, eu queria dividir em duas partes. A primeira lição é para nós, para a gente ter essa consciência. Assim como relataram, até uma amiga nossa comentou aqui, dizendo que tem vários casos de relatos de EQM, ou seja, a pessoa fez uma experiência de quase morte, sei lá, passou por um acidente e ficou desacordada, ficou morta literalmente por 30 minutos, depois voltou. Já viu esses casos assim? Tem gente que já chegou a ficar submerso debaixo de piscina por quase meia hora, até alguém se dar conta. E depois tiraram a pessoa debaixo da piscina e reanimaram, a pessoa voltou. Ou seja, a pessoa ficou morta literalmente, 30 minutos. Já vi casos até de 40 minutos, já de criança principalmente. Tem filmes disso. Então tem vários casos. Se você pesquisar aí a palavra EQM, ou experiência de quase morte, você vai ver inúmeros relatos. E é uma coisa que a nossa amiga disse aqui que é bacana. Tem muitos casos que a pessoa vislumbra, observa como é que é o mundo espiritual, e aí a providência divina é tão sábia, né, que eles permitem esse tipo de experiência para que a pessoa venha dar um relato para tranquilizar a gente. Sabe o que a pessoa faz? Ela chega lá, ela olha, ela vê tudo, daqui a pouco o pessoal fala assim, ó, escuta, você vai ter que voltar lá. Ela não quer. Não quer? Lógico que não. A pessoa fala, o quê? Voltar para lá? Pagar IPVA, IPTU, mosquito da dengue, barata voadora? Vou nada. Mas você vai ter que ir. O próprio peso do corpo diz que é muito pesado o nosso corpo. Pois é, então a pessoa fala, vou nada, eu tô sem dor nenhuma, o ar tá gostoso aqui, encontrei um monte de gente maravilhosa aqui que me recebeu super bem, vou nada, só. Aí a pessoa recebe a instrução de que ela tem que voltar. E aí ela volta, traz essa notificação para nós, e não somente a literatura espírita, através da mediunidade, que traz a experiência de espíritos, né, já no mundo espiritual, pessoas desencarnadas, mas as pessoas que ainda continuam encarnadas que trazem essa experiência de quase morte, para mim é um grande alívio. Que aquele medo que eu tinha de morrer, quando eu era mais jovem, que não tinha esse conhecimento, era algo assustador, sabe? Eu tinha muito medo de o que vai ser de mim, né? E a primeira coisa que a gente imagina, para quem não tem o mínimo de conhecimento, é imaginar que nós estamos atrelados ao corpo. Então, para mim, era um terror imaginar o meu corpo ali dentro de um caixão, e debaixo de uma terra, de um buraco. E eu imaginava que eu ia estar lá junto. E depois que a gente tem essa consciência, que a gente se desliga,
especialmente nós que temos esse conhecimento, vai ser muito mais fácil o desenlace. E aí, então essa é a primeira parte que eu queria deixar para nós aqui. Não tenha mais medo de morrer. Preserve a sua saúde, cuide da sua vida, faça uma boa alimentação, faça atividade física, faça coisas boas para a sua mente, para você ter uma vida longeva e uma vida produtiva. Agora vamos pegar na parte, então, o lado B. Ponto B. Segundo item. Vamos imaginar e nos recordar das pessoas que partem antes de nós. São os nossos chamados entes queridos, familiares e amigos. Esse tipo de instrução que foi falado aqui no item A nos dá uma segurança íntima, se a gente conseguir colocar isso de verdade no nosso coração. Tendo então essa consciência de imortalidade, nós vamos conseguir passar isso para a pessoa que desencarnou mentalmente através das nossas preces. A orientação que a gente vai passar para a pessoa, por mais que a gente não tenha aquela propriedade de dizer assim, ó, escuta, eu também desencarnei já, vem cá que eu vou te explicar como é que é. Nós ainda não desencarnamos, nós estamos encarnados. Mas nós temos conhecimento daqueles que desencarnaram e nós temos breves recordações dos nossos outros processos de desencarne. Então, faça também uma menção àquele que desencarnou. Por exemplo, dizendo o seguinte: fulano, você desencarnou de novo, mas não foi a primeira vez. Verdade. Você desencarnou já umas 1000 vezes, no mínimo. Segundo o André Luiz, de 6 a 10 mil encarnações nós já tivemos aqui, enquanto homens dotados de livre-arbítrio, né? enquanto animais racionais. Então você já desencarnou de 6 a 10 mil vezes. Recorde-se das pessoas que estão ao seu lado. Então, fazendo essa intenção em pensamento, o legal é que logo no início aqui da leitura, não sei se vocês lembram, eles dizem assim para nós, que a pessoa fica recebendo como se fossem murmúrios instrutivos. É como se fosse assim, tem uma voz no ar que está falando coisa para mim. E se essa voz for a nossa, de pessoa que ama aquela, é mais ouvida. Você imagina só que alívio que não deve dar? Eu vou ficar muito feliz, por exemplo, se quando eu desencarnar, eu ouvir a voz de pessoas que eu amo, que estão aqui na Terra, e até daqueles que eu vou começar a ouvir, que já estão lá junto comigo, no mundo espiritual, me falando assim: Sander, fique em paz, tá tudo certo, ó, calma, abre os olhos, olha do seu lado, fique em paz, tá tudo bem, logo a gente se reencontra, e etc. São palavras estimulantes, consoladoras, e é isso que a gente tem que fazer pelos nossos entes queridos. E o que a gente vem fazendo ao longo do tempo por falta de instrução, por ignorância, por ignorar o assunto? A gente entra em desespero, a gente chora, a gente pede para a pessoa voltar: por que você fez isso comigo? Por que você foi? Então essa mensagem a pessoa recebe também. É altamente desestimulante. Aliás, eu acho que a providência divina, sabendo desse tipo de procedimento nosso, nem deixa ela ouvir. Eles devem pôr um tampão no ouvido da pessoa, com certeza, para ela não ouvir isso, porque as palavras de estímulo, sem dúvida nenhuma, são liberadas para serem ouvidas e sentidas por aquele que desencarnou. Então, que tal a gente fazer um procedimento daqui em diante, pelo menos, de, para toda pessoa que a gente tiver notícia que desencarnou, a gente emitir essa vibração. A gente mandar esse pensamento de conscientização, de imortalidade, de esperança, de reencontro. Você vai reencontrar com um monte de gente que você ama aí, que você está doido para ver faz tempo. Aí sim, você vai sentir saudade daqueles que aqui ficaram. A gente fica com saudade, do mesmo jeito que a gente tem saudade de quem desencarnou também tem saudade da gente que está aqui. Só que é uma saudade com a consciência de que ela é provisória. Primeiro porque temos aí os processos de quando nós entramos em sono, a gente faz o chamado desenlace do corpo provisório e reencontra os nossos entes queridos no mundo espiritual. E temos aqui uma pessoinha que chegou aqui conversando com nós, ó. Que começa a ouvir minha voz, começa a conversar junto comigo, gente. É uma figura. Acha que você é o Tiquinho. É lá, Tiquinho. É o nosso Tiquinho aqui. Então, e aí ele vai conversar aqui, se ficar aqui, fica até amanhã conversando sem parar. E eu até me perdi aqui agora. Eu também não lembro. Não, voltando aqui. Então a pessoa, quando chega no mundo espiritual, tendo essa consciência da saudade, só que ela tem a consciência que ela pode reencontrar com aqueles que estão aqui encarnados através do desdobramento do sono.
Então, para quem está em espírito, é muito mais fácil. Quando nós desencarnarmos, nós vamos reencontrar os que estão ainda encarnados com muito mais facilidade. Porque no mundo espiritual, a nossa clareza mental e a possibilidade dos reencontros é muito mais palpável, é muito mais fácil. Então, aquele que está desencarnado vai matar a saudade muito mais fácil que nós que estamos ainda encarnados. E por que a providência divina age dessa maneira? Por que a gente não lembra muito dos reencontros com as pessoas que já desencarnaram? Porque senão a gente vai ter vontade de ir embora. Senão a gente perde o senso de preservação pela vida. A gente vai começar a ficar com vontade de desencarnar também. Por isso que você não lembra. Geralmente, quando falece algum, por exemplo, um esposo, né, e deixa a sua esposa aqui, jovem, por um acidente, por uma doença, os dois estão lá, casaram há pouco tempo, um tem 30 e pouco, outro tem 40. Esse processo de reencontro é muito mais rápido e é muito mais assim, urgente. A espiritualidade dá prioridade a esse tipo de procedimento, para que ambos não fiquem em desespero. Só que, geralmente, aquele que fica fala assim, mas eu não lembro, eu não tenho sonhado com fulano, eu não sonho com ele, eu não encontrei ele, não faz 6 meses que ele desencarnou e eu não sonhei nenhuma vez com ele. E a resposta que a gente dá para você é, você não lembra, mas você encontra com a pessoa Com certeza. sempre. Eu não digo todo dia, mas porque a pessoa também tem o que fazer no mundo espiritual, né? Tem os seus procedimentos lá, os seus afazeres. Mas assim, eu te garanto, que você que está aí, agora me assistindo aqui, e está lembrando de alguém que desencarnou há pouco tempo, que você ama muito, seja a sua mãe, seu pai, o esposo, esposa, filho, pessoa próxima, pessoa que você ama muito, um amigo muito querido, você pode ter certeza que dentro de um mês, no mínimo, uns 2, 3 encontros com a pessoa você teve, no mínimo. Só que você não se recorda. E esse é um procedimento também visando a preservação desse senso de preservação pela tua jornada. Se a gente ficar muito atrelado e muito preso ao mundo espiritual, a gente perde o sentido de querer continuar aqui. Então é preciso ter esse esquecimento, mas você pode ter certeza que o teu subconsciente, o teu espírito se recorda desses encontros. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é um conglomerado, é um combo para a gente colocar dentro do nosso coração e transmitir às pessoas que desencarnaram, transmitir em pensamento, mais ou menos assim. Ô fulano, você desencarnou aqui semana passada? Dá uma descansadinha aí, fica de boa, daqui a pouquinho a gente está se reencontrando de novo. A providência divina vai saber o momento certo, oportuno, o momento onde não vai haver nenhum tipo de... E não existe essa palavra, mas eu vou colocar aqui. Não vai ter nenhum atrapalhamento em a gente se reencontrar. Então fica tranquilinho, daqui a pouquinho nós estamos juntos de novo. Essa segurança que a gente passa para aquele que desencarnou traz à pessoa um alívio, a pessoa respira aliviada. Mas como assim respira? Ela respira no mundo espiritual ou se respira? Lá também tem ar, lá as pessoas têm o pulmão perispiritual também. Então, você quer trazer um alívio até físico dentro da linha do chamado corpo perispiritual? Eu quero que a pessoa fique bem. Pois é, ajude ela no processo até de cura das suas mazelas, das suas enfermidades. Quando a gente transmite essa segurança, a pessoa, além de ficar mais aliviada, a gente está promovendo para que ela se recupere o quanto antes. Ao invés de demorar 1 ano para ela se recuperar, às vezes de uma enfermidade que ela desencarnou, ela vai demorar 2 meses, já vai estar ótima já. Tem relatos aqui de parentes que sonharam com o pai da Estela, com o seu Laércio, e já contam que a aparência dele já é absolutamente diferente daquela que ele tinha prestes a desencarnar. Já está mais revigorado, mais remoçado, ou seja, a pessoa fica com vigor físico, com aparência, né, muito mais saudável. Portanto, uma magnetização que é feita no mundo espiritual cura a pessoa das suas enfermidades, especialmente aquelas onde ela não teve consciência plena dela mesma ter adquirido. Como falei há pouco, é diferente de quando é um caso de suicídio que a pessoa fez uma escolha, né? Mas a gente não quer também trazer nenhum tipo de desesperança em relação àquelas pessoas que têm parentes que já partiram através, né, como diz o Newton Stuck, né, partiram através das próprias mãos ou que cometeram o acidente da alma. O Newton Stuck diz dessa maneira que eu acho muito bonito isso.
Então, assim, mesmo diante de um indivíduo que cometeu esse ato contra si mesmo, a pessoa precisa ainda mais de amparo, precisa ainda mais de conscientização. Se você está diante aí de alguém que retornou à vida maior através da autoeliminação, faça esse procedimento com ainda mais ênfase. Faça essa mentalização de conscientizar a pessoa em relação à imortalidade, ao auxílio que ela pode receber, a todo esse procedimento, esse conglomerado de espíritos que estão ao redor da pessoa, buscando trazer ela de volta à consciência e amparar ela com mais facilidade. As pessoas que cometem suicídio precisam ainda mais desse amparo, desse alívio, desse auxílio. Então, nós podemos ajudar muito aqueles que retornaram à vida maior dessa maneira. E o que dizer, então, daquele que teve uma vida brilhante, que cumpriu a sua jornada com maestria, que foi um indivíduo bom para a sociedade, bom para a sua família, foi bom para si mesmo, que desencarnou ali velhinho, teve uma paradinha cardíaca, teve ali uma morte, a gente diz morte natural. O que dizer de alguém assim, então? Ela vai ter, como a Estela bem disse, um retorno triunfal. Vai ter ali uma alegria de ter, assim, missão cumprida. Foi tudo muito bom. Tudo que eu vivi foi maravilhoso. Sinto saudade, sim, vou sentir da minha jornada, da última jornada. Mas a minha vida maior é aqui. Onde eu sou verdadeiramente, de onde eu sou de verdade, é aqui no mundo espiritual. Então, essa consciência traz para nós tanto um aprendizado consolador e esclarecedor para a gente perder aqueles medos, que eu mesmo confesso que tinha muito, quanto a gente auxilia poderosamente com as nossas instruções. E lembrando bem, o último detalhe aqui que me sopraram aqui para dizer é o seguinte, que essa instrução seja voltada para que a pessoa possa realmente se desprender de cá, no mundo físico. Que a gente aprenda a fazer isso de uma maneira que não deixe a pessoa apegada aqui ao mundo físico, viu, gente? Senão a gente atrapalha a jornada da pessoa. Ela fica aqui zanzando pela Terra, no mundo dos encarnados, e isso atrapalha o processo evolutivo dela, atrapalha a jornada no mundo espiritual dela. Então não prenda as pessoas, por favor, instrua elas, mas liberte-as. Traga para ela a instrução de que ela precisa ficar no mundo espiritual, ela precisa estar junto daqueles que também já estão no mundo espiritual, certo? Isso é uma coisa importante para ser dita aqui, porque senão a gente aprende a instruir a pessoa e a gente fica instruindo e fazendo de conta que a pessoa está vivendo aqui perto da gente ainda. Não é bom isso, gente. Você pode conversar com o ente querido, você pode mentalizar ele. Oh, que legal, estou aqui agora na praia, por exemplo. Você que gostava de vir aqui, né? Tô lembrando de você, que bom quando a gente vivia aqui e tal. Mas não fique chamando a pessoa para ficar com você lá na praia, não. Viu? Deixa ela no mundo espiritual. Não atrapalha a pessoa, não, gente. Por favor, hein? Tem alguma instrução aqui? Deixa eu ver aqui, a Sueli está dizendo aqui. O filho do Heitor foi na Regina, ele falou que o tio Zé Rubens está com ele sempre. Fala dele, está com muita saudade de nós. Sem dúvida, viu, Sueli? A Sueli está falando do irmão dela, do Zé Rubens. O grande Zé Rubens, grande pessoa do meu coração, que sempre tem notícias de que ele estão sempre juntos lá, sem dúvida nenhuma, o Su. A nossa família continua no mundo espiritual, a gente continua se reencontrando, continua se sentindo familiar. Na verdade, todo mundo que se conhece não sabe ainda, mas nós somos todos familiares. Eu tenho certeza que um dia que nós todos que estamos aqui nessa corrente do bem desencarnarmos, nós vamos nos reencontrar, nós não vamos nos ver assim, o Oceander, aquele cara lá que era um amigo lá da internet. Não, vocês vão me ver como irmão de vocês. E eu vou vê-los assim também. Então se preparem. Você vai chegar no mundo espiritual, você vai ter uma grande surpresa positiva. Você vai enxergar as pessoas com mais clareza, com mais amor. Vai ser maravilhoso. Então eu tenho certeza que nós vamos chegar no mundo espiritual, eu vou encontrar aqui a Sumiê. Isso se eu não for primeiro, né? Mas se eu for primeiro, vocês podem ficar tranquilos, é que eu vou aguardar todos vocês com muito carinho, com o desejo de um reencontro maravilhoso. Vocês vão sentir que nós somos irmãos de verdade. Não é isso? Mais algum recadinho? Que o nosso tempo hoje já foi. Só isso, só. Então, tudo isso. Então vamos finalizar aqui que o nosso tempo já estourou, porque a leitura hoje foi meio longa e tudo mais. Então nós vamos partir agora para a nossa prece de encerramento e em seguida os nossos últimos convites aqui.
Eu peço licença que eu vou lá cuidar da Mames, que eu cuido do dia 8h30, 9, mas Isso. hoje ela sabe que é dia de evangelho. Pronto, então vai Tchau, lá. gente. Até a terça que vem, tá, mãe? Muito bom, meus irmãos. Deixa eu colocar aqui então o nosso letreirinho do momento da oração. Quero convidar todos vocês então para a nossa prece de encerramento. Lembrando a todos que, por favor, coloquem seu copo, a sua jarrinha, a sua moringa. Moringa ninguém usa mais, né? Moringa é coisa de gente antiga igual eu. Coloca o seu embornal. Lembra que o pessoal falava do embornal? Embornal é aquela sacolinha assim que a gente carregava. Então coloque a sua garrafinha, a sua garrafa térmica, o seu copo, a sua jarra, o que você quiser. Vamos lá? Senhor Jesus Cristo, divino amigo e mestre, diante de mais uma semana abençoada, o Senhor nos trouxe ali a permissão que nós fizemos esse requerimento na semana anterior, para que pudéssemos estar aqui. Nós te agradecemos muito por termos esse nosso desejo atendido pela tua bondade, pela tua providência. O Senhor soube entender que era cabível e era aceitável atender o nosso pedido. Nós te agradecemos muito, mestre, por ter vivido mais uma semana aqui nesse mundo. Hoje, mestre, nós tivemos aqui vários relatos, várias experimentações que nos trazem aí à mente a consciência da imortalidade. Primeiramente, isso nos trouxe um grande alívio, porque ter consciência que a gente vai só desencarnar, vai só perder o corpo físico, assim como a gente perde um pedaço de unha quando a gente corta, quando a gente poda aí os nossos cabelos, né? No meu caso aqui não é muito fácil de perceber isso nesse momento, mas enfim, a gente sempre está perdendo partes nossas e não faz falta para nós, porque aquilo se desvincula do nosso espírito. Assim será também quando a gente partir desse mundo. Que nós tenhamos a clareza mental para quando chegar o derradeiro momento a gente possa nos desvincular do nosso corpo de uma maneira sutil, respeitosa, agradecendo inclusive pelo uso dessa máquina maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Queremos abençoar, mestre, os nossos entes queridos que no mundo espiritual nos ouvem, têm notícia de nós. Com certeza, nesse momento, estão até lendo os nossos pensamentos e as nossas palavras. Que eles possam receber sempre de nós as melhores instruções, o maior afeto, a maior lembrança de gentileza, de saudade, uma saudade feliz, não uma saudade triste. Possamos, mestre, sermos teus emissários nesse mundo, propagando essa mensagem divina, levando a todos que nós conhecemos a esperança e a certeza da imortalidade do Espírito. Que nenhuma pessoa fique triste mais perto de nós. Que em momentos de desenlace dos nossos entes queridos, não dá para dizer que nós vamos ficar felizes, que a gente vai ficar com saudade, mas que nós tiremos de lado então a tristeza e coloquemos as mensagens de esperança, de consolo, de alívio, de motivação para aqueles que aqui ficam e que sentem saudade das pessoas que estão retornando à vida maior. Que nós possamos nos recordar nesse momento, mestre, das pessoas que estão na vida maior e possamos abraçá-las em pensamento. Quero abraçar todas as pessoas que eu amo, que estão aqui agora flutuando no meu pensamento, não somente os seus nomes, mas essas pessoas que deixaram aqui esse mundo, mas não nos deixaram, porque elas continuam morando nos nossos corações. Recebam todos o nosso afeto, a nossa saudade, o nosso carinho, a nossa alegria de saberem que nós desejamos que estejam todos muito bem no mundo espiritual. Senhor Jesus, vamos encerrando por aqui essa jornada dessa semana, abençoando muito e ficando aqui na expectativa boa, porque semana que vem vamos comemorar o teu aniversário, a tua vinda a esse mundo, que nos trouxe uma nova era, nos trouxe a boa nova, nos trouxe o evangelho que nos liberta de angústias, de uma vida pobre, de uma vida infeliz, de uma vida de incertezas. Portanto, desde já começamos as comemorações te abraçando, te agradecendo. O Senhor sabe que não é por bajulação,
mas é por gratidão, é pelo desejo de continuarmos caminhando ao teu lado. Abençoamos também, Mestre, aqueles irmãos que nos assistem em outro momento e que nos relatam depois que assistiram durante a noite, ou em outro dia, ou no fim de semana, que eles possam ser abençoados também, junto com esses irmãos que estão aqui ao vivo. Abençoamos o nosso povo brasileiro, o nosso planeta inteiro, especialmente aqueles países e aquelas nações que ainda estão em guerra, que ainda estão inconscientes, que ainda estão entorpecidas pelo egoísmo e pelas misérias humanas, que possam ter os seus corações tocados, para que mudem de atitude o quanto antes. Estamos entrando num mundo de regeneração e que essas pessoas possam ter ainda o tempo de se arrependerem e mudarem de posição, para continuarem tendo o merecimento de voltar a viver nesse mundo que vai só progredir. Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma semana e te pedimos novamente para que na próxima semana estejamos aqui. Vai ser na véspera do Natal. Vamos fazer aqui um evangelho comemorativo também, e trazendo instruções e nos instruindo junto. Obrigado, Mestre, obrigado, Deus nosso Pai, obrigado, amigos espirituais, por toda a providência, por todo o aparato que nos trouxeram para que fosse realizado esse estudo aqui das terças-feiras. Na tua bênção, Senhor Jesus, abençoe os nossos familiares, os nossos amigos, abençoe até os nossos inimigos, aquelas pessoas que não têm simpatia por nós, que possam ter os seus corações tocados para que um dia a gente possa conviver bem, sabendo que somos todos irmãos, independente que estejamos gostando nesse momento um do outro ou não, que a gente possa mudar esse quadro quanto antes. Na tua bênção, Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma semana e que assim seja.